Beleza. Aqui nós temos que falar a diferença entre o custo direto e o custo direto e o custo variável, tá? O que é um custo direto? É aquele que está completamente relacionado com a produção, tá? Então, o custo direto que ele deu como exemplo aqui são, por exemplo, a matéria-prima, a mão de obra direta. Isso são custos diretos. O que são custos variáveis? Esses custos, eles são custos que mudam de acordo com a quantidade que vai ser produzida. Lembra a palavra variável? A variável, ela chama a palavra quantidade. Então, dependendo da quantidade, se for menor, o custo vai ser menor. Se a quantidade for maior, o custo vai ser maior. Entendeu? Tá. A despesa variável. O que é uma despesa variável? Aqui ele deu um exemplo da comissão de venda. Por quê? Porque a despesa, ela é algo que não está relacionado com a produção do produto. Não está lá na produção, entendeu? Mas ainda assim entra como uma despesa, entra como um valor a ser agregado no preço do produto. Ou seja, aqui a gente deu um exemplo da comissão, mas a gente poderia adicionar embalagem, por exemplo, é variável porque sai dependendo da quantidade de produto vendido, entendeu? Tá, então a gente fez a 3, é muito simples. Então, respondendo diretamente a 3, ó, primeiro lendo o enunciado, custo variável, a matéria-prima, digamos a farinha de trigo, ela entra como um custo variável, porque muda a quantidade de farinha que você usa. Se você vai produzir uma quantidade X de produto, você vai usar uma quantidade X de matéria-prima, beleza? Despesa variável, comissão de venda, por exemplo, ela entra como uma despesa, né? E ela é variável, você vai pagar mais comissão se ele vender mais, entendeu? E aí, custo direto, mão de obra direta e matéria-prima. Você não precisa nem especificar. Por quê? Porque os dois estão diretamente relacionados com a produção, beleza? Isso é bem simples, a gente estudou semestre passado, você deve estar lembrando.